Ok. Bruhim Abaima, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da CIBRA. E, especial, Baruch Haba Moreni Had. Moreni Had está festejando 6 graus de temperatura em Montreal, está muito quente. Muito legal. Então, pessoal, muito feliz de estar iniciando o nosso ano de encontros. Nós temos esse ano 26 encontros e antes de começar a palestra do Moreni Had, eu vou mostrar a novidade que é o nosso site. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com o nosso site. E... Opa, peraí que eu fechei. Aqui. Então, o nosso site é judaísmoparatodos.com.br. Sim. Então, a gente, aqui na página principal, a gente já começa a ver as informações, né? O que é o grupo de estudos Judaísmo para Todos, a metodologia, quando são os encontros, para quem quer saber os dias e horas, onde são os encontros, né? Vão ser pelo Zoom, também vão ser presenciais, e tudo isso vai estar marcado na próxima página que eu vou mostrar, que é o calendário. Então, no site, sempre vai ter o link do Zoom. Tá? Nessa parte aqui, chega aqui, entra no site, clicou no link e entrou. Tá? Inscrições são gratuitas. Aqui tem um calendário, né, de encontros, que a gente clica aqui, eu vou clicar daqui a pouco lá no link. Quero me inscrever no grupo de estudos gratuito. Então, eu tenho o meu contato aqui, o meu celular, tá? Entra no WhatsApp e fala comigo. A gente tem um canal no YouTube, também é só clicar aqui, vai para o canal. E quem quiser se aprofundar nos estudos de judaísmo, a gente tem o curso Shorashim da CIBRA, que é um curso bem sistemático, consistente e pago. Tem informações aqui na Secretaria da CIBRA. E quem coordena, né, o grupo sou eu, e tenho 2 assistentes, né? Assistente de contatos é o Mário Becker e assistente de comunicação social, a Kátia. Então, aqui no nosso menu tem o calendário de encontros que eu vou mostrar agora. Aqui eu não vou clicar, porque aqui entra para o nosso canal do YouTube, né, onde a gente grava os vídeos. E aqui o contato, clicou aqui em contato, vai direto para o meu WhatsApp. Tá? Então, o calendário de encontros, que é uma página mais importante. Então, aqui no calendário de encontros, que a gente encontra o título das palestras, a data e o palestrante. Ó. Já tem bastante datas, até dia 16/8 está lotado. Tá? E a gente vai ter aí palestra do Nihad, do Israel Bleisberg, do Nauter, do Talema, do Atenante do Moacir, do Raul Gottlieb, da Etel Sclier, que não palestrou ainda para nós, da Helena Druck Santana, Denis Cota, Mário Leiser, Jacques Weinberg, Cláudio Walter, Marisa Friedman, que está presente, o Voltaire, que é novo, a Heide e a Maria Luísa. E depois a gente vai ter Daniel Vaz e, por último, uma palestra minha. Então, aqui, se vocês querem saber qual é o assunto da palestra, a gente entra aqui, clica no título da palestra e a gente já vai ter o assunto da palestra. Olha ali, ó. Aqui tem um resumo da palestra, ó, e aparece o palestrante. E aqui, ó, vamos voltar ali para o calendário, a gente aqui vai ter, ó, quem é o Nihad? Então, a gente clica ali e aparece a biografia do Nihad. E eu vou aproveitar o site já para apresentar o palestrante. Então, Moré Nihad Bassis é gestor de projetos, escritor, jornalista científico e referência internacional no desenvolvimento de normas ISO,
representando o Canadá e o Brasil em comitês internacionais. Atuou como consultor sênior em organizações como Nações Unidas, Unesco, United Nations Office on Drugs and Crime. Atua profissionalmente no curador público no governo do estado de Quebec, no Canadá. É membro ativo do JHTC, Jewish High Tech Community, com 2.500 membros empreendedores em tecnologia. E o Nihad possui como formação um PhD em engenharia de produção, mestrado em administração, MBA em inovação tecnológica e PMP. Mizrahi de origem e é um eterno aprendiz do judaísmo. Nihad é um apaixonado pela riqueza da alma humana. Então, eu passo a palavra para o nosso queridíssimo Moré Nihad para a palestra, ele já está bem acostumado com a nossa metodologia e, a partir desse momento, a palavra com o Nihad. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Antes de começar, eu queria agradecer o Carlos pela organização do site. A gente começa 2023 muito bem estruturado, bem organizado. É muito importante para o nosso grupo de estudo. Realmente, muito obrigado. Obrigado para o Mário também, Kátia, por estar profissionalizando tão bem a estrutura do nosso grupo, viu? Realmente, parabéns. Antes de falar sobre o conteúdo em si, queria compartilhar com vocês uma coisinha bem pessoal mesmo. Faz mais ou menos mais de 20 anos que eu tenho experiência lecionando como professor no meio acadêmico. E cada vez que eu vou dar aula, eu sempre fico nervoso. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês, eu fico mais nervoso ainda. Eu não sei porque, eu acho que é por causa do elo. O elo aqui é mais espiritual, não é um elo intelectual. Então, assim, eu me sinto muito responsável do que eu vou falar e eu faço o maior cuidado do que eu falo. Mas eu fico bastante nervoso. Em suma, eu queria compartilhar com vocês isso aí. Agora vamos mergulhar dentro do conteúdo e aprender junto esse assunto que para mim é bastante interessante, por isso que eu propus que a gente falasse sobre ele. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho, eu vou pegar lá. Share. Vamos lá, modo apresentação. Vocês, está tudo ok? Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, tudo ok, Nihad. Ótimo. Perfeito. Ótimo. Então, vou de entrar fundo no conteúdo. Vocês sabem o que é essa moedinha aí no fundo? Essa medalha, na verdade? Alguém sabe? Essa foi a medalha usada no primeiro Congresso Sionista. Todo mundo tinha ela no peito, com a estrela de Davi representando todo o orgulho da história do povo judeu. Então, ela é um símbolo bastante importante de tudo aquilo que começou a se concretizar, não mais como só uma ideia, e não só como ideal, mas como o início de toda uma jornada da criação do Estado de Israel. Então, esse é um símbolo bastante importante. Hoje é mais um símbolo histórico. Existem outros símbolos do sionismo, mas é um símbolo que eu gostei, eu achei interessante compartilhar aqui com vocês. E o assunto de hoje, então, é sionismo e sionismos. Por quê? Por quê? Porque o sionismo, ele não é um só, ele tem várias facetas, ele tem vários movimentos sionistas. Você não pode dizer que existe um só sionismo. Com o passar do tempo, o sionismo ele evoluiu e começou a ganhar suas outras vertentes no evoluir logo depois da criação do Estado de Israel. E esses sionismos, não mais só um sionismo,
essas perspectivas é algo que a gente vai detalhar um pouquinho hoje e, se der tempo, eu gostaria muito de escutar vocês e a gente discutir, debater um pouco para que vocês compartilhem suas dúvidas. Se eu tiver resposta, eu compartilho e, ao mesmo tempo, eu também aprendo. Então, assim, vamos começar logo com a nossa agenda, como é que a gente estruturou, como é que foi estruturado esse momento hoje. O primeiro ponto que a gente vai falar é o que são sionismo, questões importantes que estão circulando até hoje, continuam circulando em volta do sionismo, do movimento sionista. São questões delicadas, polêmicas, políticas e religiosas. Os campos de debate são quais são os assuntos que hoje, pelo menos os 10 pontos mais importantes que devem ser debatidos em relação ao sionismo e a aplicação prática dele na vida de todo judeu e de todos aqueles que vivem no Estado de Israel, sendo judeus ou não. O quarto ponto, a gente vai falar das perspectivas em detalhe, quais são não todas, mas as perspectivas de sionismo mais conhecidas, mais importantes hoje. O sionismo, o próximo ponto vai ser o sionismo na visão do judaísmo reformista, que tem sua visão muito específica, muito própria. O penúltimo ponto, sionismo e outras questões, são questões que eu só vou mostrar mais para o fim, que são questões que cabem ainda debate, troca de ideias, mas que se surgir a necessidade de aprofundar, isso pode ficar para um próximo evento. No fim, eu vou lançar aqui 10 questões a título de curiosidades do sionismo, e aí eu vou esperar a resposta de vocês para ver se alguém tem a resposta. A gente vai tornar isso aqui um pouco mais animado, mais dinâmico. Eu coloquei uma nota embaixo no PowerPoint dizendo o seguinte, ó, esse conteúdo é de opinião unicamente pessoal, não representa nenhuma instituição. Quero deixar claro que essa opinião de experiência baseada na minha leitura, na minha experiência. Todo esse assunto está sujeito a correções de acordo com o progresso e evolução de quem fala, de quem apresenta o conteúdo para vocês. Longe de mim de dizer que eu sou dono de alguma verdade, ok? Então, aqui é um exercício de dialogar, compartilhar e, ao mesmo tempo, aprender com vocês. Nesse slide ainda, além dos pontos da agenda e essa nota abaixo, eu coloquei a imagem do meu teclado do Windows. Porque, só para mostrar para você, meu teclado do Windows tem o inglês tem o inglês americano, inglês canadense, francês, português e português internacional, mais o hebreu. E eu não consegui colocar meu teclado em português, e aí tem um monte de erro, porque falta C cedilha e falta outras coisas mais, tá? Então, estou aqui pedindo para vocês, por uma questão técnica, de me perdoarem pelos erros de falta de C cedilha, acento e tudo mais. Espero que vocês sejam compreensivos comigo. Vamos lá, próximo slide. Então, o que é? O que são os sionistas? Vamos falar do que é. Esse é um conceito muito genérico, ele não vai para o detalhe, e é um conceito inicial, é um conceito histórico do sionismo. É um movimento político e ideológico que surgiu no final do século XIX com o objetivo de estabelecer um Estado judeu hoje, na terra de Israel. Obviamente, a gente sabe que questões históricas, outros lugares foram cogitados, mas finalmente foi na região do Estado atual de Israel que foi definido onde seria esse Estado. Existe uma interpretação, e aí eu estou saindo do conceito genérico e indo para o específico. Existe uma compreensão que também é a realização de uma promessa religiosa ligada ao que está escrito na Bíblia judaica. Como a gente conhece, o sionismo se origina de uma resposta à perseguição aos judeus na Europa, mas também em outras regiões, tanto na região da antiga União Soviética, Ucrânia e outras regiões no mundo afora. O desejo maior, o objetivo desse sionismo histórico era estabelecer uma pátria para o povo judeu. Então, esse era o objetivo, criar uma pátria para o povo judeu. Repito as duas palavras-chave para esse conceito: movimento político e ideológico. E a gente vai ver como é que isso foi evoluindo. Tá?
Vamos lá para o próximo slide. E aí, para provocar um pouco do assunto, algumas questões polêmicas, é que muita gente ainda acha que a discussão da importância da natureza e objetivos do sionismo está ligado somente aos dois fatos que estão aqui na tela que eu compartilho com vocês, mas não é verdade. A gente vai ver mais adiante que esses não são só os únicos pontos a serem pensados quando a gente fala de sionismo. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Ok. Então, quando a gente está falando de sionismo, sim, a gente está falando da relação entre o Estado judeu e a população palestina, mas também as populações que não eram palestinas e já viviam na região. Assim, existem pequenas nuances que devem ser esclarecidas quando a gente fala da questão palestina. Existe a questão dos povos, dos conflitos crescentes entre essas duas comunidades, entre judeus e palestinos, israelenses e árabes, e aí a gente começa a complicar um pouco mais quando a gente começa a usar vários termos que muitas pessoas não judias não compreendem. Aí lá no segundo ponto a gente fala, o sionismo também trata do significado do judaísmo, do significado do sionismo para a religião judaica. A gente sabe que o sionismo ele foi liderado, ele começou através de esforços de líderes seculares. Existiam líderes de origem judaica que não eram praticantes do judaísmo, mas que lideraram o movimento, mas que, ao mesmo tempo, só conseguiram fazer com que todo o ideal do sionismo desse certo com o apoio de uma forte comunidade de judeus ortodoxos vindos da Rússia, e na época a Ucrânia fazia parte da União Soviética, então que vinham dessa região. Certamente o sionismo não existiria como ele é hoje, não tivesse apoio dos judeus ortodoxos participantes desde o primeiro congresso. Outro assunto também, e aí para começar a entrar um pouco no detalhe, um pouco mais na nuance do que a gente está falando, existem vertentes também no judaísmo que o objetivo não é religioso e não está ligado à realização de uma profecia religiosa, mas está ligado muito mais na construção de uma sociedade justa e igualitária para todos os seus cidadãos, independente de religião ou etnia. Isso aí já começa a dizer, opa, é aqui que o judaísmo reformista começa a mostrar seu posicionamento. Então, esse é um item que eu começo já a avançar no assunto que a gente vai entrar em detalhe. São questões importantes, essas duas? São, mas existe muito mais que isso. Existe algo muito mais sensível quando a gente fala de sionismo. E a gente vai entrar um pouquinho nesse lado mais detalhado. Aqui estão os 10 itens que vão mais a fundo no que a gente deve falar, discutir sobre o sionismo. O sionismo ele entra hoje num papel mais que vai além da criação do Estado de Israel. Eu já tive debate com alguns amigos, eu tenho amigos de várias religiões, inclusive amigos muçulmanos, que me perguntaram, mas Nihad, o Estado de Israel já existe, para que serve o sionismo? A resposta é sim, é bem sim. Enquanto o Estado de Israel está ameaçado na sua existência, o sionismo continua tendo a sua necessidade. Ele continua tendo a sua razão de existir. Então, você não pode acreditar que o Estado de Israel foi criado, pronto, não precisamos mais do sionismo. Não é assim que funciona. A segurança do Estado de Israel é algo essencial a ser considerado continuamente. Enquanto se viver um clima de guerra iminente, de atentado, de terrorismo, a necessidade do sionismo é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. O papel do sionismo é claro, ele é ligado à existência do Estado de Israel, mas o ponto ligado à identidade judaica é um debate. Porque existem judeus que dizem se você não é sionista, você não é judeu. E existem outros judeus que dizem eu sou judeu sem ser sionista. E existem outros judeus que dizem tem algumas coisas que eu creio, faz parte dos meus valores, e outras que não. Então, a gente tem que estar aberto a esse debate mais crítico, mais detalhado, que vai dentro de algumas questões mais delicadas.
O segundo ponto é a questão da tensão entre o governo, principalmente o governo atual, o governo israelense e setores ortodoxos. Isso ligado exatamente a um ponto bem delicado, que é a lei do serviço militar, que é obrigatório para todos, mas não é obrigatório para os ultra-ortodoxos. São isentos. E o sionismo tem um papel nessa discussão aí. Ele começa a criar um paradoxo entre que defende o Estado de Israel, a existência dele, mas ao mesmo tempo não está presente no serviço militar. E aí fica a dúvida: peraí, eu estou sendo cobrado a colocar minha vida em risco, defender os valores de uma nação, ok? Mas tem gente que está isento. Eu não estou entendendo isso. E isso é um debate presente ainda, vivo, tá, na sociedade judaica atual. Então, isso faz parte de uma faceta do sionismo que precisa se posicionar. E o sionismo, ele não é alguém que se posiciona, somos todos nós, a nossa consciência de qual o papel do sionismo e como aplicá-lo à vida prática, na convivência em comunidade. Então, esse é um segundo ponto também bastante polêmico, e muitas pessoas têm N argumentos para um lado, para o outro, mas sem um consenso, esse conflito vai continuar existindo. Terceiro ponto é a questão do pluralismo em Israel. É o conflito entre os seculares e religiosos, onde a gente tem a questão do casamento civil e a conversão ao judaísmo. Esse pluralismo em Israel, quando a gente fala só do aspecto conversão, já tem bastante polêmica. A gente tem uma lei em andamento, prestes, não é a principal que está sendo discutida atual, mas tem uma outra lei em paralelo, onde você vê a questão de redefinição do que são, quem são os judeus. E é uma direção liderada por uma perspectiva de sionistas religiosos, onde a tendência é o não reconhecimento de nenhum judeu reformista e nenhum judeu de qualquer segmento secular. Então, isso é bastante delicado. Isso vai tocar o assunto da aliá, do retorno. Isso vai restringir direitos. Como é que isso vai funcionar? Outro assunto muito delicado. E aí, vejam que eu estou falando bastante, vários assuntos delicados que estão se acumulando, não estão sendo resolvidos, e com uma tendência de direita, a coisa está começando a criar mais um clima de tensão do que um clima de união. E vamos juntos, vamos trabalhar isso aqui, vamos discutir, vamos chegar a um resultado. Ou seja, todos esses assuntos, até o ponto 3, já são suficientes para criar um conflito em sociedade, e principalmente que estão acontecendo, são conflitos que estão hoje acontecendo no Estado de Israel. Vejam, eu não estou defendendo nada aqui, só estou colocando em cima da mesa quais são os pontos do sionismo que devem ir para um lado, ir para o outro, mas ir juntos para que se tenha soluções para o Estado de Israel. Certamente, toda abordagem do nosso assunto aqui, sionismo, sempre vai pensar na natureza, na razão de ser do sionismo. É qual? A integridade. Hoje, não é a criação do Estado de Israel, mas é a integridade, a segurança do Estado de Israel. Mais nós estamos divididos, mais Israel fica em risco em relação aos seus oponentes. Bora para o quarto ponto. A luta contra o antissemitismo é uma preocupação ligada ao aumento dos ataques antissemitas, que são cada vez mais claros, cada vez mais violentos e cada vez mais espalhados pelo mundo inteiro. Não é um fenômeno local, é um fenômeno que tem se dado no mundo inteiro. Então, como é que o sionismo e as organizações sionistas deveriam se organizar e atuar junto para evitar, ou ao menos conscientizar os não-judeus, pessoas onde nossas comunidades vivem, para que fique claro que o antissemitismo é uma má escolha, não é escolha inteligente, não é escolha razoável ou coerente com a convivência humana. Não estou falando nem de distinção de religião. É uma coisa que não tem sentido algum com o antissemitismo. O quinto ponto é a relação entre Israel e a diáspora judaica, porque você vai ver por que esse
hoje existem muitas organizações sionistas que focam os seus esforços em questões internas do Estado de Israel, mas ignoram a questão dos judeus que vivem fora do Estado de Israel, como se não existisse essa comunidade fora do Estado de Israel. Nós sabemos que o número de judeus fora do Estado de Israel é muito grande. Eu não vou dizer metade da população judaica do mundo, mas é uma população muito, muito grande. E a gente não pode desconsiderar a contribuição dos judeus que vivem fora de Israel como se não fosse uma voz ativa, uma voz a ser escutada. Então, esse é um assunto delicado quando a gente fala, quando a gente vê, existem organizações sionistas que não colocaram na sua agenda a preocupação com os judeus que vivem fora do Estado de Israel e vivem claramente situações de conflito, de ataque antissemita e nada é feito. É essa relação nesse ponto que deve ser pensada e discutida. Qual a realidade da população judaica fora do Estado de Israel? Esse é o ponto que a gente pode discutir aqui. No sexto ponto, é a tensão entre o governo israelense e a comunidade árabe israelense, a comunidade que vive no território do Estado de Israel tem vivido leis controversas que limitam a liberdade de expressão dos direitos civis da minoria árabe. Exemplo, existem pelo menos 3 jornais que foram tirados de circulação sem sequer o Estado de Israel ter comunicado o porquê. E eram jornais de função social dessa minoria vivendo no Estado de Israel. O próprio povo de Israel saiu nas ruas nesse dia, no dia que foi fechado esses jornais, questionando por que isso foi feito, questionando, sobretudo, a questão da democracia, da liberdade de expressão. Israel sempre foi exemplo de liberdade de expressão e democracia. Como é que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Então, mais um ponto onde o sionismo, os movimentos sionistas e as organizações sionistas deveriam se posicionar ou se posicionam com uma visão extremamente restrita. O sétimo ponto é a questão da igualdade de gênero em Israel. Não só em Israel, no mundo inteiro, mulheres no mercado de trabalho continuam recebendo menos que os homens. Qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Então, cabe a Israel também colocar isso na mesa com as organizações sionistas e discutir isso. Isso continua como realidade? Qual o significado da palavra democracia no Estado de Israel? Então, são questões polêmicas, fortes, mas também fazem parte da filosofia, da questão do sionismo prático aplicado na vida do cidadão do Estado de Israel. No item 8, a questão dos direitos dos imigrantes em Israel. Faz pouco tempo eu li um documentário falando sobre imigrantes de outros países, entre eles imigrantes africanos. Um documentário de 45 minutos, inclusive está na Netflix. Falando da discriminação e deportação sumária, sem nenhum processo, sem nenhuma investigação, sem nenhum entendimento, a deportação de imigrantes acontecendo nos últimos 4 anos em Israel, sem nenhum respeito a um processo de direito, um processo de fato com direitos sendo respeitados. É muito polêmico. Isso é bastante polêmico e não é um bom exemplo a ser seguido. Em qualquer lugar do mundo, você vai ver que a questão do direito do imigrante é algo a ser respeitado. Eu não vou nem apelar aos argumentos do Talmud, do Torá, que falam sobre a questão do respeito ao imigrante. São questões fundamentais para a prática do judaísmo em todas as suas vertentes. No item 9, tem a discussão sobre o papel do sionismo na cultura e na arte israelense. Existe um movimento sionista específico que defende a importância da questão cultural, da arte, da recuperação, inclusive, de questões culturais que estão sendo abandonadas, da valorização da língua do hebreu, que continua ainda, mesmo se a população cresce, continua a ter uma baixa no seu uso e uma priorização cada vez maior, por conta de questões econômicas, o uso do inglês no dia a dia em Israel,
ao invés da manutenção da língua hebraica. Então, isso é uma questão delicada, uma das questões delicadas em relação ao papel do sionismo na cultura israelense. Vejam que aqui, no item 9, eu coloquei cultura e arte israelense. Isso compreende drusos e outras culturas do Estado de Israel, não somente a cultura judaica. Então, é uma visão mais ampla. Porque é o Estado de Israel, não é o Estado, nessa perspectiva, só dos judeus. Obviamente, eu estou me baseando na própria existência e afirmação do Estado de Israel como um Estado democrático, de direito, que se posiciona como um Estado democrático de fato, não só de direito. No último item, a luta pela preservação do meio ambiente. Israel não tem dado um bom exemplo em termos de combate a mudanças climáticas. Existem, sim, alguns projetos em andamento, tem muita coisa nova aparecendo, sim. As universidades e ONGs têm contribuído bastante com isso, mas digamos que se a gente fosse colocar Israel num ranking, Israel não estaria bem posicionado. E movimentos sionistas, a maioria dos movimentos sionistas não tem isso em sua agenda. Então, seria muito importante ver, priorizar a necessidade de falar sobre isso nessas organizações sionistas. Vejam, no slide anterior, a gente só falava sobre a relação do Estado judeu e a Palestina. A realização de uma profecia bíblica. E deu. Mas isso é uma visão muito mais ligada à história do sionismo. Hoje, a gente tem muito mais assuntos e desafios para encarar. Por isso que eu fui ali para o campo do debate e coloquei, olha, é isso aqui, isso aqui não é tudo, mas é o essencial para a gente começar a resolver questões de conflito que poderiam ajudar não só Israel como Estado, mas a população, o povo, cidadão de Israel, a ter uma vida com mais qualidade, com mais segurança, e o Estado de Israel com uma integridade na sua existência realmente concretizada. Mas vamos adiante. Esses daqui são os campos de debate. Vamos dar uma olhada agora na parte das diversas perspectivas do sionismo. Porque se você disser, Nihad, eu sou sionista, eu vou te perguntar, ok, o sionismo ele é o quê? É um sionismo socialista? É um sionismo que se preocupa só com a questão política? É um sionismo que vê só a questão religiosa ou revisionista? Ou é um sionismo que se preocupa só com questões culturais? Pode ser que você me responda, não, é um sionismo que pega um pouco de cada um. Ótimo. Isso eu chamo de bom senso, de coerência. Então, a gente não pode falar, muita gente fala super mal do sionismo, eu prefiro ter um olhar de pegar em que cada um tem contribuído e contribuiu, e como a gente pode manter isso de forma positiva para a integridade do Estado de Israel. Então, é isso que eu compartilho nos próximos slides com vocês. Então, vamos aqui começar com o sionismo socialista, e a pessoa-chave nesse sionismo foi Ben-Gurion, David Ben-Gurion, está ali a foto dele. Esse sionismo socialista, ele acreditava na questão do Estado judeu para resolver problemas sociais e econômicos. E a base de referência desses problemas sociais e econômicos era a realidade dos judeus na Europa oriental e ocidental, onde a maioria dos judeus vivia na época. Então, essa era a base. Social e econômica, claro, a preocupação também com a discriminação e o antissemitismo já era presente. Se a gente for falar de... O objetivo era criar uma sociedade igualitária e justa na terra de Israel, baseada em igualdade econômica, obviamente socialista, política e social para todos os cidadãos. E isso implicava em quê? A cooperação na mentalidade, na lógica do sionismo socialista. Isso implicava na cooperação entre judeus e árabes. E a promoção de uma cultura hebraica como meio de unificar o povo judeu. Vejam que aqui existe uma visão de duplo senso, onde você vê
judeus e árabes trabalhando juntos. Uma das contribuições do sionismo socialista foi a criação do partido, na sua origem não tinha esse nome, mas hoje a gente chama de Partido Trabalhista Israelense. Foi uma das maiores contribuições. Outra contribuição fundamental foi a questão da criação das políticas trabalhistas e as instituições de Estado. Foi uma das principais contribuições do sionismo socialista. Nele é que a gente vai ver essa questão dos direitos trabalhistas na sociedade, na época, que ainda existem na atualidade. Porém, hoje o sionismo socialista é o que está menos em voga, é o que realmente está mais em baixa. Isso, claro, ligado à questão da ascensão do liberalismo econômico. Então, assim, isso aqui nos dá uma perspectiva de quando a gente fala em sionismo socialista, a gente está falando de preocupações sociais, econômicas, definição de políticas trabalhistas, uma cooperação entre povos judeus e árabes e a presença do Partido Trabalhista Israelense como socialista, ok? Então a gente aqui fica mais claro, eu espero que fique mais claro. Quando a gente fala de sionismo socialista, é disso tudo que a gente está falando. E quem foi uma das principais lideranças, Davi Ben-Gurion é uma delas. Ok? Vamos lá partir para a próxima perspectiva, que é o judaísmo, o sionismo político. No sionismo político, a grande questão era resolver o problema da perseguição que os judeus enfrentavam na Europa, Oriente Médio e algumas outras regiões. Ok? É a questão do sentimento de insegurança. Por isso, a necessidade de estabelecer um Estado de judeu na terra de Israel, com controle sobre o território, economia e política, era o objetivo fundamental do sionismo político. Esses líderes fundaram partidos políticos como o Likud. Então, eles fazem parte do elemento central da fundação do partido Likud. A essência, o pensamento e como funciona na cabeça do sionismo político o Estado de Israel, vocês vão ver claramente as palavras-chave são controle sobre o território, a economia e a política. Isso é fundamental. Outras pessoas, além de Theodor Herr, foi conhecido na liderança desse sionismo político, foi Chaim Weizmann e Menachem Begin. Então, são as três referências mais fortes quando a gente fala de sionismo político. Lembra quando a gente estava falando um pouco antes sobre líderes seculares? Pois é, o fundador, considerado um dos principais fundadores do sionismo político, foi Theodor Herr. Então, ele é o que encabeçou o primeiro congresso e conseguiu levar até o fim dos vários congressos que foram ocorrendo todas as bases do sionismo e os elementos que ajudaram na criação do Estado de Israel mais tarde. Durante os primeiros anos do Estado de Israel, esse sionismo exerceu uma influência significativa sobre a política e a sociedade israelense. É onde você vai ver, através do Likud, todas as políticas ligadas à segurança e relações internacionais do país. Vejam que contribuição importantíssima. Controle do território, a questão do sentimento de segurança no Estado de Israel, a questão de estabelecer relações internacionais com outros países, são questões fundamentais que o sionismo político trouxe e continua trazendo para o Estado de Israel. O ponto que vem em conflito com o sionismo político é a questão da opressão dos palestinos e conflitos na região. De acordo com a maioria do consenso de países que formam o Conselho de Segurança das Nações Unidas, essa opressão dos palestinos ela se dá muito pela questão das políticas do Estado de Israel. Então, isso é muito delicado porque você tem que olhar os dois lados da moeda.
Então, é muito simples falar de opressão, mas, ao mesmo tempo, é muito complicado que não é visto a presença dos estados muçulmanos e árabes que estão ao torno do Estado de Israel. E aí eu volto à questão da segurança da existência do Estado de Israel, da integridade do Estado de Israel, da necessidade de se posicionar sempre de uma forma onde a integridade e a segurança vem primeiro. Em resumo, o sionismo político ele sempre bate na tecla da segurança interior, da integridade do Estado de Israel. Em resumo, isso realmente é uma contribuição fundamental para a existência do Estado de Israel. Aqui eu não estou defendendo nada, mas eu estou só tentando mostrar a contribuição de cada sionismo na perspectiva do Estado de Israel e o povo judaico. Vamos lá para o próximo ponto, que é o sionismo revisionista, que veio mais tarde. Claro, defende a questão do Estado judeu independente. E uma das questões interessantes, o fundador, o Zev significa lobo, ele adotou esse nome hebraico. Jablonski, ele nasceu em Odessa, onde está tendo a guerra ainda, lá na Ucrânia. Ele nasceu na cidade de Odessa. Ele foi um poeta, um escritor, um jornalista, tradutor, uma mente brilhante, um intelectual realmente muito importante na cultura judaica e na cultura do Estado de Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele teve muitas posições radicais, onde, dentro do próprio Estado de Israel, ele chegou a ser chamado de terrorista israelense. Mas aí, quando você vai a fundo e tenta entender por que ele teve uma militância muito forte, você vai entender o porquê ele reagiu dessa forma. Eu não vou entrar em detalhe aqui, até porque a gente não tem todo esse tempo, mas um dos fatos que mudou na cabeça dele, as reações de como ele via, ele acabou, digamos, indo para uma postura mais extrema, foi um atentado que aconteceu em Haifa e ele viu vários judeus idosos serem assassinados. Foi um atentado. Então, isso mudou muito a perspectiva de vida dele. Inclusive, quando você olha os poemas dele logo depois desse atentado, como ele se tornou duro e um pouco amargo nos poemas dele. Então, assim, a gente não pode julgar sem ter uma compreensão prévia e de uma perspectiva, de uma realidade que a gente não viveu, mas aquela pessoa viveu. E é importante entender isso. Esse sionismo, ele é mais extremado, ele está fortemente presente em nos partidos de direita, ele é forte no Likud e é um dos principais, hoje, é um dos principais posicionamentos dos partidos políticos israelenses atual, o sionismo revisionista. Dentro desse, eu não coloquei aqui, mas para quem sabe, é nesse sionismo que eles têm a noção, existe um ideal da grande Israel, onde Israel vai tomar uma parte do Iraque, uma parte do Egito, e uma parte de outros da Síria, para criar a grande Israel, que vai além de fronteiras de vários países. Nossa, aqui tem muita questão polêmica e Jablonski, ele inclusive ele defendeu essa ideia, esse ideal por algum tempo. E aqui nesse ponto, sim, foi esse sionismo revisionista que foi responsável pela criação dos assentamentos judaicos em territórios palestinos depois daquele tratado definindo aqui Israel, aqui é Palestina, do primeiro, aqui é Israel, aqui é Palestina. Mesmo assim, os assentamentos judaicos foram expandidos com a liderança dessa perspectiva, dessa visão e liderança de políticos do sionismo revisionista. Vejam, a gente está na terceira e já tem muita coisa polêmica, mas também tem muita contribuição de cada lado. E a gente tem o sionismo religioso. E aí eu coloquei a Agudat Israel da América do Norte, que é uma entidade representante super reconhecida como representante do sionismo religioso,
que interpreta, vê e vive o sionismo como algo que diz: o sionismo, ele concretizou o Estado de Israel, isso faz parte de uma profecia religiosa e trata-se de um evento messiânico de redenção do povo judeu. Um dos principais objetivos fundamentais é estabelecer uma sociedade judaica baseada em valores religiosos e tradicionais, promovendo a constituição de instituições religiosas e educacionais na terra de Israel. É um trabalho forte dedicado para proteger também os locais sagrados judaicos, não importa em que território eles estejam. Um dos principais atores desse movimento, atores como entidades, a Agudat, a Mizrahi e a Olei Agudat Israel. Então, são três entidades que representam fortemente o sionismo religioso. É uma visão bastante baseada em questões religiosas. O lado que não é muito positivo em relação à questão social é que, se você não faz parte dessa perspectiva, no sentido de fazer parte, viver essa realidade do judaísmo ortodoxo, você está fora, você não pertence a o que é o Estado de Israel. Você não deveria nem estar no Estado de Israel. Tem muita reportagem, entrevista de vários religiosos ortodoxos posicionando isso claramente, inclusive questionando por quê. Inclusive, eu compartilhei com vocês no nosso grupo WhatsApp há um pouco tempo atrás, um dos sionistas religiosos que disse algo meio extremado, no sentido: se você não está em Israel, você não paga os impostos, não está no serviço militar, vai. Não tem sentido você dizer que você é judeu, você tem que estar aqui. Então, assim, são esses extremos que eu diria que não ajudam muito. Isso vai totalmente contra a noção de sionismo que o judaísmo reformista defende. Então, assim, isso é só em perspectiva o comentário dos conflitos atuais em relação ao sionismo religioso, que está tendo bastante destaque na comunidade e no Estado de Israel atual. E, por último, o sionismo cultural, onde um dos objetivos é promover o renascimento da cultura judaica, a língua hebraica, a literatura, a música e as artes em geral. É uma visão de sociedade baseada nos valores culturais judaicos e não somente religiosos. Aqui não se está dizendo a religião não tem importância, simplesmente está dizendo que, além daquilo que o povo judeu tem de realidade, a gente deve também considerar a língua, a literatura, a música e as artes em geral. É claro que é uma sociedade baseada em valores culturais judaicos, e um dos principais atores do sionismo cultural foram escritores, artistas, poetas, intelectuais judeus como Shaiman Nachman Bialik e outros que estão aí também na telinha que eu compartilhei com vocês. Um dos elementos assim que me chamou a atenção é que a gente tem a Academia Hebraica e a Biblioteca Nacional de Israel, que desenvolvem atividades nomeadas como sionismo cultural de forma contínua. Então, no site dessas entidades, você consegue ter muito material rico, e eu sugiro vocês, para quem tiver tempo, dá uma olhada no site da Academia Hebraica e da Biblioteca Nacional de Israel. Tem muito conteúdo interessante sobre a história do sionismo, o sionismo cultural e eventos que são disponibilizados online toda semana, promovendo o sionismo cultural. Vale muito a pena e eu sugiro fortemente acessar o site dessas entidades. É isso. E, bom, vamos lá para acabar as perspectivas, mas eu adicionei uma coisinha que se chama sionismo na visão do judaísmo reformista. Eu peguei do próprio site, tá? Peguei do site da União do Judaísmo Reformado, onde diz:
Os objetivos fundamentais do sionismo reformista são semelhantes aos de outras correntes do sionismo, como a promoção da imigração judaica para a terra de Israel, a criação do Estado judeu democrático e a garantia da segurança e proteção dos judeus em todo o mundo. No entanto, existem algumas coisas que são enfatizadas e importantes, realmente importantes, que são a criação do Estado judeu que reflete valores universais de justiça, liberdade e igualdade. Essa é a visão da união do judaísmo reformista. Certamente é o que serve de referência para todos que integram e fazem parte do movimento, da união do movimento, não do movimento em si, mas do judaísmo reformista em geral. É uma noção bem clara, isso não foi definido politicamente, foi definido socialmente. Várias vertentes participaram, então isso é o resultado de muito trabalho conjunto e não de uma entidade chamada União do Judaísmo Reformista. Então, várias vertentes, várias comunidades reformistas chegaram a esse resultado. Ali no finalzinho, os principais atores do sionismo incluem a União para o Judaísmo Reformista e o Congresso Judaico Mundial. Em verde, eu coloquei a mensagem, eu diria a mensagem essencial dessa afirmação do judaísmo reformista é a ideia de um sionismo que cria um Estado judeu inclusivo que seja aberto a todas as pessoas, independente de sua afiliação religiosa ou ética. Então, essa é a visão do sionismo judaico-reformista. Aqui eu deixei só para efeito de consulta, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês esses slides. E aí, para quem quiser, tem mais a carta de crenças do judaísmo reformista, que afirma várias coisas. Uma delas é que eu gosto muito. Nós celebramos a noção de um povo unido, um povo judeu unido. É muito legal, isso é muito bonito. Eu sei que é idealista, muito idealista, mas sem sonhos e sem um ideal, você não tem esperança. E um ser humano sem esperança é difícil que ele seja feliz, que ele se realize. Então, aqui eu coloquei essa uma das situações de crenças do judaísmo reformista. Todas elas vieram do site oficial, coloquei logo embaixo, que fazem parte da crença essencial, das crenças essenciais, onde a gente fala sobre o que é que o judaísmo reformista acredita. E no último ponto, é onde toca diretamente o sionismo, nós acreditamos e defendemos um Estado de Israel que represente uma sociedade refletindo valores democráticos e o pluralismo religioso. São uma das crenças fundamentais dos judeus reformistas. E também, isso aqui é só para efeito de consulta, é o posicionamento oficial da Conferência dos Rabinos da América do Norte, da Conferência Central, onde diz como é que o sionismo, em 8 pontos, é visto, como é que ele é praticado no judaísmo reformista. Deixo isso aqui mais para consulta de vocês, tá? Não vou ler, mas foi legal que foi um posicionamento dos principais lideranças nos Estados Unidos, no Canadá e Israel. São os 3 países onde o judaísmo reformista é muito forte atualmente. Então, foi a declaração que diz como é que a gente se posiciona oficialmente em relação ao judaísmo, ao sionismo na atualidade. Aqui, não vou entrar no detalhe. Lembra que eu falei para vocês? São as questões externas ao Estado de Israel, são as questões que vão tocar outros assuntos para debate, talvez para uma próxima apresentação no futuro. A expansão do assentamento dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, a tensão entre Israel e Irã, direito dos palestinos, direito do retorno dos refugiados palestinos depois de 48, o debate sobre o papel do sionismo na identidade judaica, a influência do movimento sionista cristão que está aumentando cada vez mais, principalmente nos Estados Unidos, a influência do movimento sionista, as tensões entre Israel e a autoridade palestina,
a liberdade de expressão e direitos humanos em Israel, que tem se tornado cada vez mais frágil, o crescente isolamento internacional de Israel e a polarização política de Israel. Bom, aqui é assuntos para uma próxima, se a gente quiser entrar em detalhes, se tiver interesse. Esqueci de mencionar ali no ponto 9, isolamento internacional de Israel, o desinvestimento e sanções do BDS. Isso aqui é um assunto muito, muito interessante de entrar. Eu não sei no Brasil, faz muitos anos que eu saí do Brasil. Eu não sei no Brasil se o boicote existe, mas eu posso dar um exemplo para vocês. Muita coisa do Estado de Israel não entra aqui no Canadá pela existência concreta do boicote. Então, tem muita coisa aqui no Canadá que a gente não tem acesso. Por exemplo, tem algumas frutas que antigamente eram importadas e vinham do Estado de Israel. Tem alguns produtos que a gente não tem acesso porque alguns estados do Canadá bloqueiam, proíbem, tem um boicote contra produtos vindos de Israel. Então, isso é muito concreto por aqui. Eu não sei como isso tem sido no Brasil, mas certamente isso atinge a economia do Estado de Israel. E, terminando aqui, eu lanço para vocês qual a sua perspectiva de sionismo. Quais são as crenças que você tem sobre a segurança do Estado de Israel, sobre a religião e a questão do sionismo religioso atual em seus extremos? Quais os valores que eu tenho e me fazem acreditar que o sionismo ideal é A, B ou C? O que eu aceito e o que eu não aceito desses sionismos atuais? O que vai compor o meu sionismo e como eu vou usar isso para mobilizar, sensibilizar a sociedade, o pequeno grupo que eu vivo, a sinagoga onde frequento, e criar campanhas para diminuir o antissemitismo, para conscientizar as comunidades locais que isso é um movimento sionista comunitário, para sensibilizar o porquê, importância e contribuição do povo judeu, não só em Israel, mas no mundo. Outra questão, como é que a gente pode conviver unidos, dado tantas diferenças que nós temos internamente em Israel, mas também no judaísmo? Eu não vou dizer denominações, mas seus braços de judaísmos atuais. Qual é o impacto do sionismo em nossas comunidades? Se é nenhum, é porque a gente não tem consciência do sionismo? Ou a gente não fez uma escolha? Ou a gente ainda não colocou em prática ações sionistas A, B ou C? E, por fim, qual é o impacto do sionismo em nossas vidas? Se a gente é consciente dele, como é que a gente aplica na nossa vida? Como é que a gente pode responder uma atitude de antissemitismo, tendo consciência de que a integridade do Israel começa em eu sabendo me proteger, reagir a questões antissemitas? Eu lanço isso assim, realmente, como questão filosófica, mas ao mesmo tempo prática. Eu não sei quantos de vocês já viveram. Eu posso dizer claramente, muitas vezes, por causa de uma coisa simples, você anda na rua, recebe eu chamo de atentado, uma reação de racismo muito clara, explícita, por ser judeu. Então, sionismo não é uma palavra só, é também uma atitude, uma prática. E como é que você usa e aplica isso na sua vida é uma boa pergunta. Aqui, por fim, principais organizações, as mais importantes organizações sionistas e qual tipo de sionismo praticado. Então, aqui elas estão listadas. Eu fiquei bem surpreso que ali no finzinho, Sionismo Cristão Unidos, que fica nos Estados Unidos, é um dos mais fortes na lista das mais de 350 organizações sionistas. Eles estão ali como um dos mais posicionados entre os 15 mais importantes no mundo. Tem outras, é claro que tem outras considerações a fazer aqui. Fonte, para quem quiser buscar mais informações, eu coloquei aqui o site, onde você tem todos os arquivos históricos e atuais dos congressos sionistas, está nesse site, está tudo lá. A maioria está em hebraico e tem algumas coisas em inglês, mas as fontes originais, as cartas, as conferências, as decisões, todos os documentos estão nesse site aqui. É o único site que conseguiu reunir tudo em um lugar só.
E um excelente site, eu não sei quem conhece, Yazid Anwar, o CiberTO, é daí de Porto Alegre, um excelente site sobre sionismo, tudo em português. Inclusive, boa parte da documentação original das conferências também está nesse site. Eu sugiro fortemente, quem puder, dá uma olhadinha, tem muita coisa nesse site. Ele é simples, mas vai direto ao ponto e tem conteúdos bastante interessantes. Tudo em português. E, por fim, eu vou terminar aqui, vou parar o compartilhamento de tela. Já parou de compartilhar a tela ou não? Deixa eu ver. Não, ainda não. Ainda não? Ok. Acho que voltou a minha tela. Voltou? Voltou, tudo normal. Legal. Agora eu vou fazer uma perguntinhas para vocês antes que a gente comece os debates entre nós aí, se alguém tiver pergunta. Vocês sabem, olha a pergunta que eu vou fazer. Theodor Herzl, ele foi o fundador, considerado fundador do sionismo político. Ele morreu em 1904. Vocês sabem qual foi o ano que ele visitou Israel? Mais ou menos. Pois é. Ninguém? Ninguém? Tá. Vou dar a resposta, hein? Ninguém? 10 segundos. Olha a resposta. Ele nunca visitou o Estado de Israel. Olha que triste. O cara que liderou, encabeçou, sofreu crítica, foi massacrado, inclusive foi acusado de ser traidor do judaísmo. Ele morreu e nunca visitou o Estado de Israel. Essa é uma coisa, uma curiosidade da história do sionismo que é bastante, eu vejo isso como bastante triste. Uma outra pergunta, eu vou lançar outra pergunta para vocês. Espera aí, eu tenho um quiz aqui. Qual foi o movimento que influenciou o nacionalismo palestino e o nacionalismo árabe? Em toda a sua estrutura, toda a lógica de funcionamento. Resposta: sionismo. Todas as bases lógicas foram copiadas e coladas e reutilizadas depois, inclusive no nacionalismo atual em vários países árabes. Olha só a riqueza que foi levada também. Vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Quem foi o cara que desenvolveu, olha só, desenvolveu um processo para produção em massa de acetona, para fabricação de explosivos para a Primeira Guerra? Quem sabe o nome desse cara? Chaim Weizmann? Esse mesmo, primeiro presidente de Israel. E um dos líderes do sionismo. Foi a Heidi que falou, foi? A Gretchen. Foi a Gretchen? Obrigado, Gretchen. É Ed mesmo, fui eu. A Ed? Ed. Que não está aparecendo a imagem. Olha só. Vamos para a próxima. A gente sabe que hoje existem mais ou menos, o censo que eu estou pegando aqui é de 2022, eu não tenho mais atual, tá? Existem atualmente no Israel 270 kibbutzim. O primeiro foi criado quando? Vou dar uma pista, foi antes da criação do Estado de Israel. Quando foi criado o primeiro kibbutz? Taran. 10 segundos. Vai lá, Gladys, por favor. A data não sei. O cara aqui que está me dando cola disse que foi Degânia, o primeiro kibbutz que ele acha, mas o que ano não sabemos. 1909. Qual 1909. Olha só, é muito antes, é realmente bem antes da criação do Estado de Israel. E foi interessante, né? Porque foi o primeiro que começou como comunidade agrícola coletivista.
Nihá, tu deve conhecer bem a frase como é difícil ser judeu, mas como é bom ser judeu. E essa tua contribuição, esses teus conteúdos que tu trazes hoje, eu tenho a impressão assim, que amplia ainda mais os nossos conhecimentos, os sentimentos em relação a essa dificuldade que nós temos. Mas é assim, sempre foi o nosso povo e eu acho que vai continuar sendo. Essa diversidade de opiniões e posições, ela sempre existiu e vai continuar existindo. Talvez isso enriqueça também o diálogo entre as pessoas quando há o diálogo, que não está acontecendo agora muito, né? Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, vamos ver se tu pode nos dar um caminho para isso. Interessante que na época das cruzadas, na época como é que se chama o outro movimento? Da Inquisição. Enfim, naquela situação, naquela época, não se falava em vamos construir um país só nosso, vamos para um lugar determinado. Esse diálogo não existiu nessas situações. Foi ocorrer a primeira vez aqui no Holocausto, mas não em função do Holocausto. Já vinha vindo com alguns nomes que eu faço questão de colocar aqui. Em primeiro lugar, um povo, para estar unido e se conhecer bem, ele precisa da língua. Eliezer Ben Yehuda, ele usou o vocabulário bíblico e transformou para que nós nos relacionássemos com um povo. Sem uma língua, o povo não existe. Agora, o que me chama a atenção, e aqui eu estou focando a parte histórica, talvez tu tenhas lido algo sobre isso, nessas três situações, a Inquisição e as Cruzadas, etc., eu não ouvi e não li nada alguém dizendo assim, nós temos Israel. Por que nós não vamos para Israel? Por que numa situação de Portugal ou de Espanha, etc., cessaram os ataques aos judeus, confinaram eles em guetos, etc. Acabou. Estamos felizes de novo. Então, essa parte, nessa ocasião, nessas épocas, não se falava nisso. E eu ponho em dúvida, é uma questão assim, difícil de falar, mas eu vou falar. Será que se não houvesse o Holocausto, nossos antepassados continuariam na Alemanha, na Hungria, Tchecoslováquia, Rússia, etc., etc.? Eu sei que começou um pouco antes, não só com Eliezer Ben Yehuda, mas com Borochov. E esse nome é a razão por que Israel começou com kibbutzim. Porque eles se deram conta que um país sem a base agrícola, sem a base de terra, sem a base de pessoas que saibam trabalhar a terra, que naquela época era algo muito importante, o país não vai existir. E, no entanto, sobrevivemos essa época também, os kibbutzim hoje estão em menor número, diminuindo sua função, mas a base inicial, eu acho que, independente de Herzl, que foi, sem dúvida, um dos que teve a coragem de encaminhar essas ideias, porque provavelmente ele sentia isso. Eu fico assim pensando, puxa, Inquisição, perseguições, conversões forçadas, pessoas religiosas que acreditavam no monoteísmo e que faziam coisas escondidas para manter, mas Israel não aparecia ali. Aparecia Deus, aparecia outros nomes, mas esse movimento sionista desta época de Herzl, etc., etc., nessas ocasiões não se tem notícia. Eu pergunto porque eu não li nada sobre isso desse jeito. Se tu souberes, por favor, nos transmite. Obrigado. E parabéns pelo levantamento que tu fizeste sobre o assunto. Mas, olha, a tua dúvida, eu tenho certeza que ela não é só tua, ela é de uma boa maioria, tá? Eu vou dizer maioria. Vou te dar
Te dar um exemplo. Na história humana, todo o país acabou nascendo de uma atividade que foi: eu paro de ser nômade e eu começo a plantar alguma coisa numa terrinha. Todo o país acabou nascendo com base em alguma atividade agrícola ou alguma outra atividade que fosse: eu paro aqui, eu fico nessa terra. Tem gente, antes de continuar, tem alguém. Olha lá, agora eu vi. Pode falar, fala aí. Cláudio, talvez isso, não tenho 100% de certeza, mas talvez isso tenha a ver com a eclosão do nacionalismo das nações, dos países, que aconteceu mais ou menos no século XIX, mais ou menos na mesma época do sionismo. Foi no século XIX que se criaram a Alemanha, a Itália, né? Então, a ideia de nação, antes eram ducados e principados, reinados, e coisas desse tipo. Não havia a ideia de nação. Tá? Então, talvez isso tenha a ver com, quer dizer, se já existisse a ideia de nação, possivelmente os judeus também teriam tido essa ideia. Mas não havia o hábito, o conceito o hábito de pensar em nacionalidades. Eu tenho mais duas variáveis aí que eu queria adicionar, porque Cláudio concorda. Eu não tenho dúvida que foi nacionalismo, e eu já vi isso em pesquisa, em artigos científicos falando sobre a história do povo judeu, que afirma isso. Sim, o movimento nacionalista influenciou nisso. Segundo ponto, a evolução do judaísmo rabínico. No ano 600, a gente teve o nascimento do 600, 700, o nascimento do judaísmo rabínico. E ele foi criando seu corpo, sua estrutura, sua lógica de tradições, até que em um momento alguém disse: olha, é mais seguro se a gente tiver Hertz, estou falando do Hertz. É mais seguro se a gente tiver um estado, um lugarzinho. Olha, isso é importante. Está na Bíblia, está na nossa Bíblia judaica. Está escrito. Opa, faz parte da profecia. Alguém se deu conta. Claro, com a perspectiva religiosa. E um terceiro ponto que se a gente coloca dentro disso tudo eram os movimentos políticos do povo judeu se posicionando, porque, além do judaísmo rabínico, sempre existiram vertentes mais liberais. Sempre existiram. Sempre existiu direita e esquerda, democracia, radicalismos. O ser humano sempre buscou a liberdade. Faz parte da natureza humana buscar a liberdade. Então, sempre existe. O judaísmo rabínico, ele existe, o ortodoxo, ele está lá, mas os outros movimentos judaicos sempre existiram. Esse contraponto, inclusive Hertz era secular. Eles chegam e falam, se unem. Olha que palavra linda. Unidos, criaram um congresso. E o congresso culminou com o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel. Então, assim, foram várias variáveis. E eu cito bastante, eu repito, porque eu vejo várias vezes nas pesquisas científicas históricas a questão do amadurecimento do judaísmo rabínico, que compreendeu a necessidade de um Estado, e não somente de práticas ou tradições religiosas, mas a necessidade de um território para ter segurança. Então, mas só um pequeno aspecto, também justamente nessa época, os judeus viviam como, digamos, um povo no meio de outros povos. Então, em guetos, era como se fosse uma tribo de índios no meio do Brasil, uma coisa mais ou menos assim. E nos séculos 18, 19, justamente com o judaísmo rabínico, o judaísmo, que era algo mais étnico, de povos, de povo judeu, estava se convertendo em uma religião judaica. E isso foi o judaísmo rabínico, né? Então, justamente nesse clima, com os pogroms, etc., é que ia o surgimento do nacionalismo, se juntaram algumas ideias que culminaram no sionismo. Mas o movimento era quase o contrário, de converter o judaísmo numa religião,
como era o calvinismo ou O calvinismo. Islã, né? Religião. Aham, aham. Eu gostei do ponto que o Cláudio também comentou, a questão do... E eu acredito piamente nisso. O papel do kibbutz na criação do Estado de Israel foi a questão preparatória. Foi quem disse assim, eu ponho os pés aqui e aqui eu fico. E sem isso não ia ter como justificar a concretização do Estado de Israel. Eu não tenho dúvida de que foram os kibbutz que concretizaram os primeiros passos para a criação do Estado de Israel. Realmente, tem muita publicação, tem muito livro, inclusive só sobre o papel do kibbutz no Estado de Israel, não só histórico, mas passado também. Estava aberto. Opa. Não podemos esquecer o caso Dreyfus também, né? Sem dúvida. Mas esse caso é tão importante que eu não tenho nem coragem de citar ele, porque é tanto assunto para entrar nisso, é uma história. Pelo menos eu li só 2 livros só sobre o caso Dreyfus. E aí eu sugiro fortemente, se alguém tiver aí energia e vontade de apresentar esse assunto, eu acho que seria muito legal. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Ele praticamente foi contemporâneo com o Congresso Mundial, né? Primeiro Congresso Mundial. E viu a hipocrisia da Europa massacrando a compreensão da necessidade do Estado de Israel. Bom. É isso. Eu finalizei meus pontos, meu compartilhar já. Foi bom que eu vi que não era só eu que tinha algumas dúvidas, aprendi também escutando. E é isso. Alguém mais tem pergunta? Eu não vejo todo mundo, tá? Então tem algumas câmeras que eu não vejo, mas eu queria, antes de dizer acabou, queria realmente agradecer muitas pessoas que eu nunca vi participar aqui. O grupo está aumentando, hein? Que legal. Ó, Jane Beatriz, Marilene Stein, Marisa, Berta, Edi, já vi. Raquel, Débora, Carlos, vocês não contam. O Fernando Ribeiro, Fernando, Renato, não, também não conta, já está faz tempo. A Gretchen também faz anos. Ó, Miguel também faz anos. A Gladys, Cláudio. Gente, Silvia. Gente, obrigado pela presença de vocês. E, por favor, contem sempre comigo para qualquer esforço para a gente manter o judaísmo para todos, uma boa mensagem do judaísmo para o mundo. Não se esqueçam que, quando a gente cai na internet, todos os países da língua portuguesa nos escutam. E aí eu vou dividir com vocês uma mensagem final. Teve gente que me contactou porque viu um dos nossos vídeos, não é judeu, mas se interessou muito sobre o grupo de estudo e gostaria de participar. Já falei como funciona e mostrei a página, que agora a gente tem uma página. E essa pessoa, ela está em Portugal e achou nossos vídeos a esmo, procurando sobre judaísmo. Então, esse videozinho gravado, ele vai para o mundo. E, em breve, o YouTube vai colocar o recurso de traduzir automaticamente para outras línguas. Em suma, a gente faz parte da história do judaísmo para todos, mas do judaísmo espalhado para o mundo. Então, continuemos contribuindo com a força do judaísmo, seja ele qual for. Era isso. Errado. Obrigado. Nós que agradecemos a tua... Agradecer, né? Agradecer por Nihad e parabenizar, porque uma aula dessas foi a melhor aula de sionismo que eu já tive e nunca tive uma aula de sionismo tão boa como essa. A gente vê que foi uma pesquisa assim profunda e procurou não tomar partido, né, de nenhuma das tuas citações, e realmente é um assunto que não tem fim, né? O mais difícil de tudo é sintetizar numa palestra de 1 hora tudo que tu falou. Se a gente vai pegar um gancho ali do Theodor Herzl, olha, o Miguel já falou do caso Dreyfus, o caso Dreyfus impulsionou o sionismo para
para ser o sionismo projetado, vamos dizer que fosse um projeto, um sonho, né, do Theodor Herzl, mas que foi executado pelo David Ben-Gurion depois. Sim. Então, são coisas assim que dessa forma como tu apresentou, realmente assim, foi uma aula, e como tu falou, isso aqui é um documento que vai ficar para ser visto por todo mundo que se interessar, e esses teus slides tu quer compartilhar com a gente, ótimo, eu já vou colocar eles no site para que a gente possa fazer download, tá? Então, da minha parte é isso, eu sei que tem gente que quer falar, tá? Então, pode falar o próximo. Eu só gostaríamos, nós, o grupo, de agradecer ao NERAD pela excelente palestra que nos proporcionou essa noite, e cada tópico daquele ali praticamente seria uma aula, né? Então, como o tempo nosso é condensado, mas tu conseguisse nessa hora e meia nos dar uma visão muito clara sobre esses vários aspectos aí. Parabéns, NERAD, parabéns ao Carlos também pela iniciativa do grupo, e a gente estamos compartilhando dessas maravilhosas palestras aí do nosso grupo de judaísmo. Obrigado. Eu que agradeço. Para nós, é todo mundo aqui fazendo esforço, não é para mim não, é para todos nós aí. Olhando a agenda lá do judaísmo para todos, olha, tem muito assunto que eu vou aprender aí ao longo do ano. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Bom, então, Miguel, liga o microfone. Sim. Tá falando com a gente? Quer dar uma palavrinha, Miguel, para o Nihad? Não, eu acho que realmente foi uma palestra excelente. E como o Elones falou, cada tópico dessa palestra poderia ser uma outra palestra. Poderia. E envolve muitas coisas aí, realmente. Sim. Sério, se alguém quiser falar do caso Dreyfus, por favor. Eu já li muito. Valeria a pena. Vale. Eu não quero falar porque assim, eu tenho uma visão muito clara sobre isso, mas eu já tenho outras palestras, eu já estou trabalhando para as próximas que já estão na agenda. Se eu colocar mais uma, eu vou ficar chato, vou aparecer toda hora. E tem datas, quando o Carlos mostrou ali no início das palestras agora, tem várias datas ainda que estão vazias. A partir de agosto, pode se candidatar a falar sobre o caso Dreyfus. Seria excelente para nós. Escutou? O Fernando candidatou ali, viu? O caso Dreyfus é importantíssimo, é difícil falar. Mas é muito bem documentado, né? Também não é uma pesquisa difícil. Quem mais? José quer falar? José Gladys? Não, já falei. José, por favor, Kibbutz, fala aí, compartilha com a gente. Vai lá, sem medo, vai lá, ajuda a gente. Degânia. Fala aí como é que era o Kibbutz Degânia, José. Degânia Aleph, né? O Degânia era o kibbutz mais socialista que tinha. Eles compartilhavam roupa, compartilhavam sapato, e tentaram até compartilhar os filhos. Também foi. O kibbutz Sde Boker, né, do Ben-Gurion, também, né? Sde Boker. Ben-Gurion. Ele pula. Ben-Gurion e pula. Ô, Cláudio, me lembrei de uma coisa agora. Sabe essa pergunta do José sobre a questão do... Poxa, ninguém falava em Estado? Existe um trauma religioso guardado há muito tempo na cabeça do povo judeu, e foi a revolta de Bar Kokhba. Foi onde quase toda a população judaica foi eliminada. A gente não pode esquecer. Foi feio. Foi Macabeus, né? Não me lembro. Bar Kokhba. Exatamente. Foi no ano 70, se não me engano. Foi Macabeus. Em português. Alguma coisa. Mas, enfim, isso ficou marcado para a história, porque a descrição do evento foi de um banho de sangue inesquecível. Essa frase, quando você lê sobre essa história no ano 70,
muito judeu guardou isso como foi o fim. Não precisamos repetir essa história. Isso ficou como um trauma guardado. Em suma, isso também explica um pouco da resistência em falar na época, né, através do tempo, sobre vamos criar um Estado, vai ser de novo um banho de sangue. Sem falar na Babilônia, na experiência da queda do segundo e terceiro templo e a ida para a Babilônia. Foram muitos traumas, não dá para se esquecer disso e dizer que é fácil decidir criar um Estado, mas realmente são experiências históricas de quase eliminação total. Só para colocar algumas coisas, uma coisa em perspectiva, nós falamos aqui muito bem, foi explicada a questão dos diferentes tipos de sionismo, né? Mas colocando em perspectiva a geração, digamos, dos nossos avós não era muito claramente sionista. A ambição deles, isso não é para nos orgulhar nem envergonhar, era a situação. Era ser bons franceses, alemães, austríacos, de fé mosaica. Essa era a postura oficial das comunidades judaicas, com algumas exceções. Judaicas da Alemanha, da Europa Ocidental. Da Europa Ocidental, porque ali elas estavam se emancipando, quer dizer, se tornando pessoas normais, assim como eram protestantes, católicas, judeus, muçulmanos, né? Então, nessa perspectiva, o sionismo não foi visto com bons olhos, né? Pela geração, eu me lembro um pouquinho dos meus avós, por exemplo. Né? Existe até um termo bem pejorativo sobre isso, mas faz parte da história. Faz parte da história e faz parte da evolução do povo judeu. Tanto numa região ou não, faz parte do povo judeu. Houve um preço bem caro pago por esse tipo de escolha. Sem dúvida. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Amigos, eu vou partir. Bom, pessoal, então encerro, né? Agradecendo novamente para o Nihad e dando parabéns, Nihad. Logo que tu tiver o resumo da próxima palestra, já manda que eu boto no site. Tá, pode deixar, estou terminando. E eu já vou ficar com saudade de vocês já, viu? Então, vamos lá. Tchau para todos. Tchau. Tchau, tchau. Vai lá, Toff.